de modo geral, fiquei feliz ali com as respostas, então vi que praticamente todo mundo foi bem. E é isso aí. Então tá, gente, como eu falei, há necessidade aí de a gente fazer uma avaliação em relação aos conceitos de conformação mecânica, então provavelmente eu devo subir essa avaliação essa semana, no mais tardar no início da semana que vem, para vocês estarem resolvendo, e também vai ter tempo e tal. De novo, como é uma prova mais discursiva, eu acredito que eu vou subir ela no Moodle, como foi a avaliação passada. A não ser se alguém tiver algum problema em relação a isso, aí vocês podem estar me comunicando. Beleza, gente. Então, na aula da semana passada, em relação aos processos, a gente finalizou lá os processos tradicionais de conformação mecânica. Então, a gente falou sobre trefilação e a gente falou sobre extrusão. Então, dois processos que são utilizados para obter geometrias de peças, né, no qual a trefilação lá a gente tem uma peça que vai passar pela fieira ou pela trefila e a gente vai tracionar essa peça para que ela passe ali por dentro e eu vou, por exemplo, reduzir o diâmetro de um fio, alguma coisa nesse sentido assim. Muito utilizado não, é o processo que é utilizado para a fabricação de encordamentos de instrumentos musicais, por exemplo, encordamentos de guitarra, de baixo e tal. Eles passam por um processo de trefilação e por processos subsequentes. A gente também viu o processo de extrusão, que é um pouco diferente, então a gente empurra o material para passar por uma determinada superfície lá que vai reduzir o diâmetro dele, por exemplo. A extrusão já muito mais limitado para a indústria metal-mecânica, mas muito utilizado na parte de injeção de polímeros. A aula dessa semana, então, a gente vai começar a falar sobre a usinagem. A gente vai falar nas próximas aulas, mais especificamente, sobre o processo de torneamento e fresamento, que são os processos de usinagem mais utilizados na indústria metal-mecânica como um todo. Mas hoje a gente vai ter uma visão geral do que é a usinagem. Então, de acordo com uma norma técnica, então, os processos de fabricação, eles são sempre relacionados a normas técnicas, né? Então, eu já falei isso aqui para vocês e eu já trouxe essa figura aqui para vocês, no qual a gente tem lá as formas primárias, no qual a gente viu que eram os processos de fundição. A gente tem os processos secundários, que vão estar alterando a geometria e as formas básicas através de adição e remoção de material, por exemplo, então, usinagem, estampagem e soldagem. A gente ainda está aqui, né? Aqui, essa divisão não trouxe o processo de estampagem, mas hoje a gente vai ver sobre esse processo aqui. Então, processo de usinagem caracterizado pela remoção de material. Depois a gente tem lá uns processos finais, os terciários, que lá a gente está pensando já em revestimento e alterar as propriedades dos materiais a partir de tratamentos térmicos superficiais, né? Então, formas primárias, tradicionalmente a gente vê fundir, formas secundárias já conformar, forma já terciária ou um terceiro processo, então, a usinagem, depois a gente pode pensar a união, o revestimento. Então, a gente conformou mecanicamente lá o material e depois a gente vai fazer a usinagem desse material aqui. Então, quando a gente falou... Alguém tem alguma dúvida, gente? Ah, o Thiago botou a presença, beleza. Então, a gente falou sobre a conformação mecânica e a gente também falou sobre, caiu na avaliação isso, inclusive o processo de fundição. Então, a gente pega lá um material que foi fundido em molde de areia verde, depois de fundir ele, eu vou precisar passar por um processo secundário, que é o processo de usinagem, nesse caso, né? Então, ou a minha peça pode ter sido fundida, ter sido conformada mecanicamente, para depois eu usinar ela para garantir finalizar a peça, né? Garantir a precisão dimensional ou de qualidade superficial. Então, hoje ainda é uma aula introdutória mais tranquila, a gente não vai entrar muito a fundo em cada um dos tipos, mas a gente vai ver
abranger isso de forma ampla, né? Então, aqui tem uma peça que foi usinada, né? Então, notem que ela tem um acabamento superficial muito bom. Então, segundo a norma DIN, o termo usinagem, então, aplica-se a todos os processos de fabricação no qual ocorre uma remoção de material sob forma de cavaco. Então, falou em defina como se dá o processo de usinagem, ou qual é a característica de um processo de usinagem. É um processo em qual eu vou remover material e eu vou formar cavaco nessa remoção. Então, o metal que vai sair a partir da remoção dessa peça aqui vai formar pequenos cavacos. É isso que caracteriza um processo de usinagem. Então, notem, é diferente de um processo de conformação, no qual eu bato na peça e não necessariamente eu estou removendo o material da peça. Eu até posso, mas é diferente. Então, aqui eu formo todas as vezes, quando eu estou fazendo esse processo de usinagem, eu vou ter a formação de cavaco. Então, são operações que vão conferir à peça forma, dimensão, acabamento, ou ainda qualquer combinação desses três, através da remoção de material sob forma de cavaco. Então, aqui eu já estou indo para uma peça mais final aqui, uma peça que talvez depois desse processo de usinagem vai precisar só de um processo de pintura, por exemplo, ou um tratamento superficial, para daí ele poder ser vendido, alguma coisa nesse sentido. Então, o princípio do processo de usinagem é a remoção do material através da interferência entre uma ferramenta e uma peça. Essa ferramenta, então, ela é constituída por um material de dureza e resistência muito superior ao material da peça. Então, a minha peça ela é mais mole que a minha ferramenta. Eu vou lá e usino a minha peça, tirando, removendo o material. A gente pode pensar aqui um exemplo muito simples, que é quando a gente passa manteiga, por exemplo, na faca antes de colocar no pão. Então, a gente, querendo ou não, está usinando a manteiga, porque a gente consegue alterar a geometria de um pedaço de manteiga com uma faca, e o cavaco é justamente a manteiga que a gente passa no pão. Então, a gente pode fazer essa analogia. Então, aqui tem um exemplo de um processo de torneamento. E isso aqui vai ser importante depois e com certeza vai cair em avaliação. Qual que é a diferença entre o torneamento e o fresamento? São dois processos que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas como é que eu sei que aqui é um processo de torneamento? Porque eu sei que a minha peça está girando e minha ferramenta está transladando ao redor da minha peça e está removendo material a partir da forma de cavaco. Beleza, gente? Todo mundo entendendo? Dúvidas? Tranquilo, né? E o que é esse cavaco, então? É uma porção de material que foi retirada pela ferramenta e caracteriza-se por ter uma forma irregular. Então, aqui tem vários tipos de cavaco que estão surgindo nesse processo aqui, no caso de torneamento. Então, aqui eu tenho um cavaco no qual a gente chama de cavaco em forma de vírgula, que é esse cavaquinho pequeno que ele vai saindo, então ele vai se quebrando e vai saindo da minha peça. E aqui eu tenho um cavaco um pouquinho diferente, um cavaco que é um cavaco do tipo contínuo, então ele já forma um tipo de espiral aqui quando ele sai da minha peça. E, tradicionalmente, a gente tenta chegar mais próximo do cavaco, quanto menor o meu cavaco, melhor. Porque muitas vezes a gente tem uma formação de um cavaco muito longo e esse cavaco pode ocasionar algum tipo de acidente, principalmente se for num torno mecânico, não um torno CNC. Então, porque o cavaco ele possui arestas cortantes, né? Então, ele pode ocasionar algum tipo de acidente no meu processo de fabricação. E aqui, então, tem um processo de usinagem, no qual a gente vai partir de um material bruto, a gente vai fazer uma sequência de usinagem e a gente vai obter o meu produto final. Então, aqui é um exemplo no qual eu vou partir, então, de um bloco, aqui parece ser algum tipo de aço, carbono, ou até mesmo uma peça de alumínio. Então, é uma peça que tem lá uma geometria simples e eu tenho todo o material aqui, né? Então, eu vou começar a remover material sob forma de cavaco e eu vou fazer a minha primeira geometria da minha peça. Então, minha primeira sequência de usinagem. Fui lá e coloquei essa peça aqui num torno mecânico e torneei essa geometria aqui e retirei uma grande quantidade de material. A partir disso, eu vou lá e vou removendo mais cavaco. Vou lá e coloco essa peça, por exemplo, numa fresa. E vou retirando mais cavaco e vou lá e chego no meu formato final, que é a minha engrenagem. Então, essa engrenagem aqui, ela, no caso, ela passou por um processo primário num torno e um processo secundário numa fresa. Mas, tradicionalmente, quando a gente está fabricando engrenagens de dentes retos, por exemplo, a gente vai lá e faz um processo de fresamento na minha peça, no qual a minha peça vai ficar parada e a minha ferramenta vai vir aqui e vai remover material. Então, a minha ferramenta está girando e vai transladar ao redor da minha peça, removendo material.
Claro que a gente pode rotacionar a minha peça um pouco também, mas é diferente do torno mecânico, no qual eu vou ter no torno mecânico uma peça cilíndrica. Então, a minha peça está girando na minha máquina e minha ferramenta vem aqui e translada ao redor da minha peça, removendo o cavaco. Meu fresamento é diferente. Então, minha peça está parada, minha ferramenta está girando ao redor dessa peça. Tradicionalmente, para a gente obter engrenagens, a gente pode passar por diferentes processos de usinagem, mas se for uma engrenagem de dentes retos, a gente tem um processo de fresamento para obter essas peças. A importância da usinagem, cerca de 80% dos furos são realizados através de um processo de usinagem. Ah, professor, e os outros? Os outros, eles podem vir direto já do meu processo de fundição, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. E esse daqui é o exemplo de um motor de navio. Então, notem o tamanho de um motor de navio, né? Então, aqui dentro tem a parte do eixo principal do motor e em relação ao tamanho de uma pessoa. Então, esse motor aqui, ele veio de um processo de fundição, mas ele foi usinado, né? Notem, ele é tão grande que ele tem até escadas para descer aqui na parte de baixo desse motor. Então, aqui a gente consegue ver o acabamento superficial que é tradicional de um processo de usinagem. Principalmente esse aqui que tem essas linhas aqui paralelas, ó, essa chapa, essa peça aqui em cima, ela foi fresada. Então, a máquina de fresamento, claro que antes da montagem, né? Vem aqui e faz um processo de fresamento do início até o fim. Depois faz um segundo processo de fresamento. Depois faz um terceiro processo de fresamento. Assim sucessivamente. 100% dos processos de melhoria da qualidade superficial são feitos por usinagem. É claro que aqui a gente pode... é 100% mesmo? Depende, né? Quando a gente está falando da indústria metal mecânica, tem a tendência de ser 100%, no qual a gente faz lá um processo de acabamento superficial utilizando uma máquina com geometria não definida, por exemplo. Comércio de máquinas e ferramentas, então, representa uma das grandes fatias da riqueza mundial. Então, todo dia tem máquinas novas que utilizam conceitos novos, com comando numérico computadorizado e outras tecnologias para estar melhorando as nossas máquinas, ferramentas. 70% das engrenagens de transmissão de potência, elas são usinadas. Como eu falei, engrenagens de dentes retos, elas passam por um processo de fresamento. 100% lá dos pinos médicos odontológicos são usinados também. Então, desde coisas muito grandes, como motor de navio, até coisas muito pequenas, como são os pinos médicos odontológicos, são obtidos através do processo de usinagem. Limites e fatores importantes, então, no processo. Então, na peça, a gente tem alguns limites lá que impedem que a gente avance, muitas vezes, no desenvolvimento de novos equipamentos. Então, um deles é a segurança. Então, hoje em dia as coisas estão mudando muito, então os tornos mecânicos, mesmo os manuais, no qual a gente tem um operador que vai operar aquela máquina, estão muito mais seguros do que era antigamente. A gente tem umas limitações também de ferramentas, então essa ferramenta, esse bit que fica aqui na ponta da meu porta-ferramenta aqui, ele tem um limite que ele consegue funcionar, limite de temperatura, limite de velocidade de usinagem, assim sucessivamente. Tem alguns aspectos econômicos também. Então, quando a gente pensa num processo de usinagem, diferente de um processo de conformação, o processo de usinagem, quando a gente está usinando uma peça, a gente está removendo muito material dessa peça, e esse material que a gente remove, tradicionalmente, ele vai ser utilizado, descartado como sucata. Então, vamos pensar num tarugo de metal lá. Então, a gente retirou o minério de ferro lá da nossa usina lá de mineração, a gente colocou isso num alto forno, a gente produziu um tarugo de peça, foi resfriado, depois isso passa por um processo de usinagem, o material que eu tirei é a energia que está sendo jogada fora, energia que foi gasta para fazer aquele tarugo de metal, que está sendo retirado e sendo descartado e vendido como sucata. Então, muitas vezes, um processo de conformação mecânica acaba sendo mais econômico em relação a um processo de usinagem. É claro que isso vai depender do tamanho da minha peça, da geometria que eu preciso dela, do meu acabamento superficial dela, mas fatores econômicos também são importantes. Fatores ecológicos também, então, como eu falei, todo esse descarte de material vai ser jogado fora ou vai ser reutilizado como sucata. E fatores determinantes lá, com a peça, a própria geometria da minha peça. Então, na máquina ferramenta, então, a gente também tem algumas restrições, que é a forma como a gente vai estar fixando essa peça ali para a gente estar usinando ela. A gente vai ter lá a fixação das ferramentas, então a gente pode ter diferentes ferramentas para usinar uma peça com diferentes processos. Isso também acaba sendo um limite importante no meu
dimensionamento na minha máquina ferramenta. Fatores estruturais, como, por exemplo, vibração. Então, eu preciso garantir uma qualidade superficial absurda, incrível na minha peça. Então, a minha máquina não pode vibrar. Então, tem diversos... Por isso que ela é tão grande, por isso que as máquinas são tão robustas. Então, são diversos fatores que influenciam na usinagem dos materiais. Então, dentro dos processos de usinagem, a gente vai ver alguns processos diferentes, que é a usinagem com geometria definida. Então, tradicionalmente, a gente fala aqui em fresamento e torneamento, sendo esse daqui um processo de torneamento. Usinagem com geometria, ferramentas com geometria não definida. Então, a gente vai ver lá o brunimento, a gente vai ver a parte de acabamento final das minhas peças, quando a gente faz lá, por exemplo, o processo de lixa também é um processo de usinagem, o polimento também é um processo de usinagem com ferramenta de geometria não definida. Então, quando a gente, por exemplo, tem um anel e a gente leva o anel lá na joalheria para polir, ou a gente passa o silvo para polir em casa, é um processo de usinagem. Então, a gente está retirando os arranhões superficiais ali e removendo um pouquinho de material. É claro que é muito pouco, mas é um processo de usinagem também. E processo de usinagem não convencional, a gente não vai entrar tão a fundo aqui, mas tem lá corte a laser, corte com jato d'água e outros diferentes processos de fabricação. Então, a cinemática geral do meu processo de usinagem é esse. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma peça que está girando, nesse exemplo aqui do torneamento, e a minha ferramenta está transladando ao redor da minha peça. Então, a minha ferramenta vai criar sulcos na minha peça e vai usinar essa peça, vai remover material. E tem diversos tipos de movimentos que são importantes que a gente vai ver. Velocidade lá de avanço, velocidade de corte, velocidade efetiva, movimento de avanço, de corte efetivo, assim sucessivamente. Quando a gente faz uma furação também, então, a furação é um exemplo de processo que a gente também pode fazer numa fresadora, né? No qual a minha ferramenta está girando, nesse caso aqui a broca, e a broca está entrando na minha peça e está fazendo a remoção de material e assim fazendo o furo. Então, outro exemplo de processo de usinagem também. E aqui tem diversos tipos de processo de usinagem. Então, torneamento, como eu falei, então aqui a minha peça está girando, a minha ferramenta está transladando ao redor da peça. Fresamento, então a minha peça está fixa na minha máquina, a minha ferramenta está te removendo o material, está transladando ao redor da peça. Eu posso ter o processo de furamento, de furar aqui, né? Furamento não, fazer um furo de uma determinada peça. Um processo de rosqueamento, então vou lá e vou fazer a rosca desses furos aqui. Isso aqui também é obtido através de um processo de usinagem. Então, notem, essa ferramenta aqui, ela tem a rosca aqui nela. Então, ela vai lá, ela entra no furo, ela faz a rosca. Então, ela entra usinando e ela sai rosqueando também. Sai uma rosca pronta para estar colocando um parafuso aqui. Eu posso ter um processo de alargamento, no qual não deixa de ser um processo de fresamento também. Tem um processo que é chamado de brochamento. Então, eu vou fazer lá, no qual eu tenho, por exemplo, uma engrenagem com um furo, e eu preciso fazer um sulco nesse furo aqui. Então, é uma ferramenta comprida que tem diversos dentes, por exemplo, e eu passo essa ferramenta lá dentro e ela faz a usinagem desse material. Muito utilizado na indústria também. Serrar, planar, entre outros processos. Aqui, então, esses todos aqui são processos com geometria definida. Então, eu digo que a geometria da minha ferramenta, ela está definida. Eu consigo ver a geometria da minha ferramenta. Quando eu estou trazendo já para a usinagem com geometria não definida, então, por exemplo, um processo de retificação de um eixo, no qual vou melhorar a qualidade superficial do meu eixo, eu digo que a geometria não é definida porque, batendo um olho, eu não consigo enxergar a minha ferramenta que vai fazer a usinagem do material. São diversos grãos minúsculos aqui de material que estão nesse rolo aqui, por exemplo. E esse rolo aqui está girando ao redor do meu eixo, que também está girando. E aí eu estou melhorando a qualidade superficial desse eixo aqui, através desse processo que chama-se retificação. Posso ter um processo de brunimento também, que é o processo que é feito dentro de cabeçotes de motores. Muitas vezes, quando funde o motor de um carro, a gente diz que a gente vai retificar o motor. Na verdade, a gente está fazendo um processo de brunimento, que é melhorar essa parte interna aqui. Então, ela é fresada e eu preciso criar micro-arranhões aqui dentro para que o óleo fique na minha camisa do meu motor. Mas esses arranhões não podem ser muito grandes e não podem ser pequenos demais. Então, existe lá um processo chamado brunir, no qual eu tenho uma pedra de brunir que ela gira e ela passa dentro do meu cilindro, do meu motor.
Tem processo de lapidação, que é justamente esse de melhorar a qualidade superficial das minhas peças. Claro que isso aqui é uma máquina totalmente automatizada, tal, dá para ver aqui. Processo de polimento, jateamento também é um processo de usinagem com geometria não definida, tamboreamento, entre outros. Então, todos os processos que eu estou removendo o material são processos de usinagem. A forma como eu removo esse material é o que vai classificar os meus diferentes processos de usinagem. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, esse daqui sendo o fresamento da parte interna de um motor. É interessante que quando eu estava pesquisando na faculdade alguns exemplos de brunimento, né, tem algumas mecânicas que a pessoa, talvez por não ter os equipamentos necessários, colocou lá, pegou uma furadeira, colocou uma lixa e aí colocou a lixa dentro do meu cilindro. Vou brunir em casa mesmo, vai dar tudo certo. Não vai dar certo. Tem que ser feito com uma pedra de brunir para eu conseguir fazer, por exemplo, essa usinagem correta do meu cilindro do motor. Então, aqui um processo de fresamento e depois vai passar por um processo de brunimento também, esse motor aqui, né? E aqui a gente tem um outro processo de usinagem, também um processo, aqui já um CNC, então, no qual eu tenho múltiplos eixos aqui, eu consigo ter geometrias muito mais complexas a partir da usinagem desse CNC aqui. Então, de que tradicionalmente fazendo na mão, lá mexendo na máquina, na mão, lá nos eixos da máquina, talvez eu não conseguisse uma qualidade como eu consigo numa máquina CNC. Então, a máquina CNC, eu faço o desenho, eu faço o meu projeto, faço o programa, coloco na máquina, aperto um botão, e a máquina faz todo o processo de usinagem. Então, aqui outro exemplo, então, usinagem de um eixo a partir de uma máquina, de um torno mecânico. Aqui também um torno mecânico, então, anotem aqui a formação do cavaco, o cavaco do tipo contínuo, a gente vai ver isso aqui mais em detalhes nas próximas aulas. Uma usinagem, então, um torneamento interno lá de uma peça, aqui um torneamento externo. Então, hoje em dia as ferramentas avançaram tanto que esse tipo de ferramenta aqui, por exemplo, está fazendo a usinagem dessa peça e o cavaco está saindo incandescente. Dada a velocidade de rotação dessa peça e a velocidade de trabalho desse processo de fabricação. Não está sendo nem utilizado fluido de corte, no qual o fluido de corte é utilizado para facilitar a remoção do cavaco e também para refrigerar esse meu processo como um todo. Então, a usinagem avançou muito nos últimos anos, né? A gente vai ver com detalhes nas próximas aulas. Beleza, gente? Então, uma aula de introdução sobre processos de usinagem. Então, exercícios, né? Qual é a definição do processo de usinagem? Está aqui. E esse daqui, a figura representa uma engrenagem de dentes rédeos. Qual processo que você acha que foi utilizado para fabricar essa peça? Justifique a sua resposta. Então, a gente discutiu bastante sobre isso nessa aula também. Gente, dúvidas? Não, beleza, professor. Tranquilo. Tranquilo? Fechou, galera. Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Agradeço aí a presença de todo mundo. Vocês podem estar colocando a presença no chat. E quem não tiver dúvidas, aí está dispensado. Quem tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui à disposição. Ô, professor, só uma coisa, eu esqueci de colocar a presença na aula anterior, que era de fenômenos de transportes. Aí... Tá, deixa eu colocar aqui. Teve gente que colocou mais... tá aqui. O Matheus e o Thiago também colocaram mais tarde. Deixa eu já contabilizar aqui. Eu já coloco a tua aqui também. Tranquilo. Beleza, valeu. Valeu. Valeu, professor. Falou. Valeu, até mais, Gabriel. E aí, professor, beleza? Tá dando Fala, pra Felipe. escutar de boa aí? Oi? Tá dando pra escutar de boa aí? Aham. Eu mandei um e-mail lá sobre a questão de fenômenos lá. Você acha que é melhor esperar um pouco? Já pode... Não, vamos fazer. Só deixa eu contabilizar a presença aqui. Tranquilo, beleza.
Beleza, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui a minha resolução. Beleza. Assim, professor, eu estava fazendo, né? Tentando fazer, e eu chegava sempre a 30 kilopascal. 30 kilopascal, 32,7. Aí não está um pouco longe, né, do que o esperado. Queria saber onde que eu podia estar vendo o erro, assim, não sei, está passando alguma coisa. Tá, fica difícil para eu sem ver o que tu fez, né? Mas tu chegou a subir lá no Moodle já? Não. Não, ainda não, professor. Tá. É que assim, se tu tá chegando a 30 e alguma coisa, eu tenho quase certeza que talvez tu esteja com algum sinal trocado. Então eu não sei como que tu assumiu onde é que está o eixo positivo ou negativo. Mas, por exemplo, como eu assumi na minha resolução, é que assim, a variação de pressão do ponto A ao ponto B é igual à variação de pressão total, né? Então, Isso. a gente vai ter que percorrer o tubo somando e diminuindo as pressões. Certo. Então, por exemplo, a variação de pressão do ponto C para o ponto A, para mim, eu coloquei como positivo. Então, mais ρ da minha água vezes a gravidade vezes aquela primeira altura. Mas antes de eu perguntar isso, tu passou as dimensões de polegadas para sistema métrico? Para metro, isso, passei, aham. Tá. Passei sim. Eu queria lá na frente, vai ter que transformar em Pascal, né? Aí, Isso, é em Pascal. Então é Newton por metro quadrado, né? É isso aí mesmo. Beleza. Então, por exemplo, a variação de pressão do meu ponto C ao meu ponto A ficou positivo. Mais ρ da minha água vezes G vezes D1. O teu tá assim também? O meu ficou assim por conta da diferença, né, de altura. Mas como posso falar? A diferença de altura tá certo, isso mesmo. Para baixo, eu coloquei como que para baixo é positivo. Aham. Então, Isso. esse da água, então começando do ponto esquerdo para o ponto direito, que é do meu ponto C ao meu ponto A, tem água ali, né? Então, é positivo. Do meu ponto D para o meu ponto C, é negativo. Então, do meu ponto D para o meu ponto C, ficou menos o ρ do meu mercúrio, vezes a gravidade, vezes a altura D2. Do ponto C para o ponto D. Isso. No meu caso, eu peguei do ponto D para o ponto C. Ah, sim. Daí ficou negativo. Ah, o meu deu positivo aqui, porque eu peguei do ponto C para o ponto D. Aí, não sei se... Mas daí teria que mudar. Aí tu tem que fazer do ponto A para o ponto C também. Daí a tua água vai estar negativo e o teu D para o ponto C, o teu ponto C para o ponto D vai estar positivo. Então aí está o primeiro erro. Porque eu sempre fiz, do C menos o meu ponto C menos o meu ponto A, meu ponto D menos o meu ponto C, o meu ponto E menos o meu ponto D. Então, o meu ponto E menos o meu final ponto... menos o inicial. Isso, final menos o inicial. É que eu comecei do meu ponto A para o meu ponto B, né? Sim, não, eu também comecei, mas aí eu fiz sempre A menos B. A mais B, entendeu? A pro ponto C, entendeu? Então, foi aí que tu errou. Então, por isso que eu já imaginei que fosse isso, porque a diferença do teu resultado, no fim, não é tão grande, né? Sim. Mas, então, só resumindo para ti... deixa eu só ver se... eu não... Deixa eu parar essa gravação, porque senão vai ficar muito grande, eu tinha esquecido.